Olá, amigos e amigas do canal Pergunte Polícia do Povo. Estamos aqui com a protetora e professora, protetora independente e professora Julimar Gonçalves, para a gente falar um pouco da causa animal, das questões relacionadas aos animais aqui na cidade de Natal e também, por que não, no estado, se o assunto entrar, ver quais são as dificuldades, o que nós podemos propor, o que falta, né? E também como está sendo a vida, né? Como é ser um protetor e que problemas isso pode trazer, inclusive, para as pessoas. Eu queria inicialmente que você fizesse como se fosse um raio-x da situação Sim. hoje, principalmente em Natal. Quantos animais será? Tem algum censo com relação a quantos animais em situação de abandono a gente tem em Natal? Que animais são esses, preferencialmente? Quando eu falo assim, que animais são esses? É gato, Uhum. cachorros, né? Tem outros animais também que estão nessa condição, que sofrem de maus tratos e que vocês têm essa notícia. Gostaria que você falasse também de maneira bem rápida, assim, quais instituições públicas que tocam nessa questão. Seria essa, nossa primeira indagação seria essa. Qual é o raio-x da questão animal aqui em Natal? Certo. É o seguinte, Pedro, e todos que nos acompanham. A causa animal é uma causa que eu costumo definir como complexa. É uma causa que envolve animais, pessoas, né, sociedade como um todo e o mercado, né, e toca no mercado. Eu sou protetora independente de animais. Durante muito tempo fiz um trabalho solitário e há 3 anos eu me aproximei de vários grupos e hoje eu sou associada da Eco Animal RN. A partir desse momento, a partir do momento que eu me associei, eu tive uma clareza muito maior do que é a causa animal no RN, posso falar, mas particularmente em Natal e Parnamirim. Hoje, nós não temos um censo oficial de quantos animais abandonados existem no estado, né, e nos municípios. Mas estima-se que em torno, a UFRN publicou um artigo ano passado, estimando 38 mil. Uma protetora, em uma das lives, tal, dos grupos, estimou em 20 mil abandonados. Isso, gatos. Mas, como você perguntou, quantos animais, quais são esses animais? São gatos, cachorros e equinos, jumentos, cavalos, né? Para nós, aqui em Natal, a gente vê muito mais gatos. Em Parnamirim, tem muitos cachorros. Então, cada município tem a sua particularidade. O que, vamos dizer assim, constituiu, né, que se tornasse uma problemática, né? A vida de animais nas ruas se tornou uma problemática, uma questão ecoanimal, né? Porque esses animais, eles passaram a reproduzir, né? Eles se organizam em colônias, sobretudo gatos, se organizam em colônias. Nas colônias, eles reproduzem, né? Cada gata, ela tem, em média, 4 gatinhos, e ela entra no cio a cada 2 meses. E ela pode estar amamentando e entrar no cio, ou seja, ela pode estar amamentando uma cria e estar grávida de outra cria. Então, se nós fizermos uma conta rápida, se ela entrar no cio a cada 2 meses e parir, né, a cada 2 meses, ela terá 6 cios, e se forem 4 bebês a cada cio, são 24 gatos por ano. Sendo que o primeiro cio, ao final do ano, gatas já estarão também em cio e parindo. Então, nós temos vários pontos em Natal com colônias, cada colônia, em média, 40, 50, 20, né, animais, procriando. E aí os protetores vêm entrando em cena a cada dia de forma mais, digamos assim, comprometida, né? Há um comprometimento individual com o controle de natalidade. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é o comprometimento com os cuidados, que
necessariamente envolve a castração. Então, veja, eu já toquei em vários pontos, né? Um cenário amplo e o fazer, né, do protetor. Ele vai lá, alimenta, aí captura, aí leva para castrar, castra, devolve, e a alimentação continua acontecendo. Por quê? Eu costumo dizer assim, as pessoas não se incomodam se o animal estiver comendo lixo, mas elas se incomodam se ele estiver, de um modo geral, né, pessoas de um modo geral, se ele estiver comendo ração. Então, o senso comum diz assim, os protetores, eles alimentam e aí os animais reproduzem. Não, eles vão reproduzir comendo lixo, comendo ração. A diferença está na questão humana, né? De você ver que o animal está sofrendo com fome e você alimentá-lo e cuidar dele. Né? E aí, quando o protetor, ele cuida do animal na rua, ou ele leva o animal para casa, ele está se responsabilizando do mesmo modo, mas em casa ele constrói uma outra problemática, que são os abrigos. Que a casa do protetor, e muitos protetores, eles passam a cuidar de muitos animais, muitos. E aí as pessoas, de um modo geral, a voz da sociedade, ela acredita que existem lugares para destinação de animais. Você tocou, existe ações de poder público, né, lugares? Não, não existem. Não existe uma instituição pública que faça o trabalho de acolhimento, não é de guarda do animal, é o acolhimento. E aí a gente toca no outro tema, que é o bem-estar animal. Não basta ter um lugar para ele estar, né, guardado. É preciso que esse animal ele tenha alimentação, né, ele tenha água, tenha comida, tenha assistência médica veterinária, seja vacinado, ou seja, ele seja acompanhado, para que esse animal ele seja saudável, ele permaneça saudável e ele não coloque em risco a saúde pública, que é o que tem acontecido. Pode falar. Opa, desculpa. Do pouco que a gente tem de estrutura, né, chegou a nós a questão dos castramóveis, né, que é relacionado com o centro de zoonoses, né, Natal, que tem 2 aparelhos aqui, mas esses 2 aparelhos estão subutilizados, para dizer o mínimo, né? Uhum. Gostaria que você falasse um pouco dessa realidade dos castramóveis que poderiam, né, ajudar a uma dessas partes da problemática, né? E pelo menos diminuir a taxa de natalidade de animais aqui em Natal. Veja, os castramóveis, para contextualizar, né? Eu estive no CCZ no início do mês de fevereiro para conhecer a realidade do CCZ e afinal, os castramóveis, né? A sociedade natalense, os protetores, sobretudo, vibraram, né, com a possibilidade da existência de castramóvel nos bairros, fazendo esse trabalho de castração de animais para controle de natalidade, que é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro passo, né, em relação à política pública para os animais de rua, os animais abandonados. Mas aí, conhecendo o CCZ e tudo que foi apresentado lá, muito bem apresentado pela equipe técnica e os médicos veterinários, que são 2 apenas, eles mostraram assim, o castramóvel não é móvel, é fixo. São 2 trailers, eles foram adquiridos por meio do mandato do então deputado Sandro Pimentel, né, e o que acontece? Por ser trailer, eles exigem que eles sejam levados por um carro maior. Eles chegaram já com defeitos, a técnica falou que com o teto furado, com necessidade de manutenção. E pelo fato de não existir esse veículo, ou esses veículos, porque são 2, para essa finalidade, e também não existir recursos destinados à efetivação do castramóvel, que exige insumos. Então, assim, o CCZ, ele é uma instituição vinculada à Secretaria de Saúde e tem como objetivo geral o controle de zoonoses.
Então, o CCZ está na linha de frente do controle de mosquito da dengue, de caramujo, de pragas. Os animais abandonados, gatos e cachorros, eles não são pragas, né? E aí, o CCZ atual, a gestão atual, tem em mente a elaboração de um projeto voltado para os cuidados, né, para o bem-estar animal, que é uma pauta mais ampla. Se ele não for cuidado, ele vai adoecer. E se ele adoecer, ele vai transmitir doenças, como a esporotricose, que é uma doença que ela é desencadeada por um fungo que está na natureza, e os gatos passam a ser vetores desse fungo, ou seja, eles são vítimas do fungo, porque eles estão vivendo em condições de insalubridade. E uma vez o gato contaminado com esporotricose, ele pode contaminar qualquer um de nós, protetores que estejamos na linha de frente cuidando deles nas ruas. E aí vira um problema de saúde pública e uma zoonose caracterizada, né? Sabe quantos animais existem vinculados a esses cuidados, né, por esses 160 associados? Animais que são de casa e que são da rua? São quase 5.000, Pedro. São 160 protetores com 5.000 animais. Então, o protetor, ele leva o animal que ele tem dentro de casa e o animal que ele cuida na rua, na calçada. Eu tenho relatos de pessoas que moram em Lagoa Nova, trabalham em Petrópolis e cuidam de animais no cemitério do Bom Pastor. A questão dos custos, não existem recursos aportados para os cuidados com os animais. E aí, nós protetores estamos sobrecarregados, endividados, porque os recursos são próprios, nós tiramos do bolso, fazemos todo tipo de malabarismo para arrecadar recursos para cuidar desses animais. Olá, amigos e amigas do canal Pedro Tchê, Polícia do Povo. Estamos aqui para mais uma das nossas entrevistas. Estamos com o diácono Francisco Adilson, que eu chamo de diácono Adilson, aqui da Igreja Católica do Rio Grande do Norte, Natal. A gente vai ter dois temas que vão ser bem interessantes de serem abordados, que tem muito a ver, viu, Adilson, com a sua área. Mas antes, pode dar um abraço, mandar um abraço para o pessoal, dar as boas-vindas à galera que vai estar assistindo essa nossa entrevista. Muito bem, Tchê, beleza. Muito obrigado, então, pela acolhida, né? Aqui pela abertura para a nossa participação. Me sinto muito bem à vontade. Você é alguém que está nas lutas, né? A gente, quando está nesse meio, a gente também se sente à vontade para esses debates, são muito bons. Quero abraçar, então, cada um e cada uma que está nos assistindo nesse momento. Diácono, foi aprovada agora, no mês de fevereiro, na Câmara Municipal de Natal, uma lei que justamente dá uma salvaguarda para que os templos religiosos sejam alvo de decretos de lockdown, de fechamento e de todas as aglomerações que são causadas. Isso é um pedido para o socorro das almas ou isso é um pedido para agradar a certas alas ideológicas na política brasileira? Você veja só, isso é um tema que vem rolando desde o início da pandemia. É assim, porque a fé, né, a nossa fé, primeiro, uma adesão pessoal a Deus, vivida de forma coletiva. E aí eu entro muito naquela questão quando Jesus vai dizer assim, olha, quando você quiser entrar em contato com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai que vê o que está oculto, que está em segredo, e Ele atenderá. Não se trata de um quarto e de um templo, é você entrar dentro de si mesmo, é você buscar essa sintonia com o sagrado. A questão dos templos, eu acredito que não seja uma coisa boa, né, uma pandemia dessa, você tratar a religião e, sobretudo, os templos como algo necessário, né, para a vida. Claro que algumas pessoas se sentem angustiadas, quer chegar lá do templo, quer fazer sua oração, isso. Mas você fazer os cultos, as missas, os louvores, os textos, né, falando aqui da nossa Igreja Católica, de forma coletiva, num momento de pandemia, eu acho que, no mínimo, isso é burrice. Hoje nós temos grupos religiosos, né, na política que vão dominando isso. E aí, com certeza, dentro da Câmara também teve muito isso, para que se tivesse um projeto de lei aprovado. É de admirar que, com tantas necessidades,
né, que os municípios têm, as câmaras municipais se deu trabalho de discutir um negócio desse e colocar como lei, né? Eu acho que é um absurdo, né? Acho que o pessoal já está se habituando às missas, às celebrações remotamente. Eu acho que isso também é questão de educação da igreja, das pessoas a entenderem, né? E o processo de evangelização, né, se dá nas famílias. Olha só, no começo da igreja, quando não existiam os templos, os 3 primeiros séculos da igreja, né, não existiam templos. Os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, né, então andavam às escondidas. No entanto, as celebrações, os sacramentos, a palavra de Deus, né, os fiéis eram assíduos, como dizem Atos 12, 42, 47, eram assíduos às reuniões, escutavam a palavra dos apóstolos, dividiam o pão, celebravam o culto e viviam unidos. Então, não precisa de templo para você viver uma fé. O templo maior é você mesmo, é o seu coração, é o seu corpo, você está intimamente também ligado a Deus, apesar de saber que existe uma comunidade, que essa fé é expressa na comunidade. Mas no momento desse, não se pode estar na comunidade. E aí, eu acho que eu levo aí, que você tocou aí eu acho que é uma questão ideológica aí por trás. Se fala tanto no Estado laico, mas a gente hoje vive, talvez, um Estado brasileiro muito mais vinculado a determinadas religiões, né, do que no passado, né? E aí eu acho que tem uma questão ideológica por trás, uma manipulação da fé, uma manipulação do próprio Deus, que isso aí muito bem, né, a direita sabe fazer, que favorece também o capitalismo. E também favorece aquelas igrejas que entendem que a fé também, ela parte de uma negociação, inclusive, financeira. O tempo fechado, com certeza, é menos dízimo, é menos ofertas, né? E aí isso também incomoda, né? E aí a vida vai sendo desrespeitada. Tá? Essas mortes estão acontecendo, quem vai responder depois? Se a gente vai, a partir do tempo, promover isso. Então, isso é uma desgraça. A vida realmente sendo trocada, né? Como ao invés de ser o desígnio maior, ou o cuidado maior que deveria ter, ela hoje é mitigada em nome de outras coisas, né? Em nome até do prazer individual, nem que seja de ir para um templo, né? De sair de casa para ir para um templo. Então, pouco importa se pessoas vão pagar por isso. O que é importante mesmo é satisfazer as próprias vontades, os próprios interesses, sejam eles financeiros ou de lazer, até.